Olá, este vídeo é referente à disciplina Laboratório de Eletrônica 2, o Experimento 2, e o grupo é formado pelos alunos Jonatas Augusto Manzoli e Matheus Pinheiro Camargo. Este vídeo é a segunda parte de uma série de experimentos que visam montar um controlador de temperatura por micro-ondas. Neste vídeo vamos mostrar como realizamos a montagem de um termostato ligado em uma configuração de ponte de Wheatstone, usando um termistor NTC Epoxy 2K2. Com a ajuda deste sensor e o circuito apresentado no vídeo anterior, conseguimos implementar no Raspberry Pi um medidor de temperatura com a função de controle de um circuito de potência que alimenta uma lâmpada. A lista de materiais que utilizamos neste experimento encontra-se na descrição deste vídeo. Talvez você esteja se perguntando o que é um termostato, então nós vamos explicar. O termostato é um dispositivo de controle de temperatura e tem como principal objetivo manter a temperatura dentro de uma faixa de valores, ligando e desligando elementos que possam aquecer ou esfriar o sistema. Os elementos básicos deste dispositivo são medidor e comparador de temperatura e um atuador, que é capaz de corrigir a variação encontrada. Como aplicações, podemos citar o controle da temperatura de um ambiente por um ar-condicionado ou até mesmo o controle da temperatura de um freezer. O circuito projetado no vídeo anterior e o circuito projetado neste vídeo são alimentados por 5 volts. Porém, nós tivemos que acionar também um relé de 12 volts para este experimento. Deste modo, tivemos que projetar um circuito de regulagem de tensão de 12 volts para um limite de 5 volts. Desta forma, utilizamos o regulador 7805, apresentado na figura, e para garantir que essa tensão não oscilasse, colocamos dois capacidores de 100 microfarads para filtrar este sinal. O circuito do termostato está apresentado nesta figura. Fizemos a integração do termostato com o circuito apresentado no vídeo anterior. Nós projetamos um circuito que retorna uma tensão específica para um valor conhecido de temperatura. Como o circuito do Amp-Op LM324 requeria uma tensão de entrada de no máximo 5 volts, projetamos nosso circuito para que não ultrapassasse este limiar dentro da faixa de temperatura estipulada, para o projeto que foi de 20 graus a 50 graus centígrados. Utilizamos no nosso circuito o CI INA 122. Este circuito é um amplificador operacional que proporciona na sua saída uma tensão que é a diferença entre a entrada não inversora e a entrada inversora multiplicado pelo ganho do circuito. As duas entradas do INA 122 utilizam-se de divisores de tensão, com resistências a serem calculadas e alimentadas em 5 volts. Para podermos implementar o circuito e realizar a conversão da tensão para a temperatura, tivemos que realizar alguns cálculos. Para tal, utilizamos as equações mostradas, sendo que VA é a tensão sobre o termistor e VB é a tensão sobre o trim-pot. Utilizamos um trim-pot, pois caso os valores encontrados teoricamente para os resistores do circuito apresentassem alguma diferença na prática, poderíamos fazer um ajuste fino, variando o valor do mesmo. Tivemos também que calcular o ganho do INA 122. De acordo com o datasheet, o seu ganho é dado pela equação mostrada, sendo RG uma resistência colocada entre os terminais 1 e 8 do CI. No nosso caso, colocamos uma resistência de 200 kΩ e, portanto, obtivemos um ganho de 6 na tensão de saída. A resistência do NTC varia de acordo com a temperatura, conforme a tabela apresentada. Nosso termostato foi implementado para trabalhar na faixa de tensão de 20 até 50 graus Celsius. Também tivemos que levar alguns critérios em conta no cálculo dos valores de RA e RB e o ajuste da resistência do trim-pot. Portanto, VA e VB devem ser menores que 5 volts, que é o valor de saturação do INA 122, e o valor de saída do INA, que está apresentado na tela, deve estar entre 0 volts e 4 volts, que é o valor referente a 50 graus Celsius e 20 graus Celsius. Fazendo os cálculos para RNTC igual a 3.136 ohms, referente a 20 graus, e RNTC igual a 1.043 ohms, referente a 50 graus, e arbitrando um valor de 1.8K para a resistência do trim-pot, conseguimos modelar o nosso circuito e escolher os valores dos resistores da ponte de Wheatstone, RA e RB.
Por fim, fizemos uma tabela que servirá como referência para o cálculo da temperatura a partir da tensão de saída do INA 122. Nesta figura nós temos nosso circuito e como ele ficou montado. No detalhe, o INA 122, o NTC, o Trim Pot e o LM324. Sobre o código implementado no Raspberry Pi, podemos dizer que ele é basicamente o mesmo código do vídeo anterior, com a adição do cálculo da temperatura utilizando o gráfico apresentado. Basicamente fizemos um loop infinito para o cálculo constante da temperatura e consideramos que entre dois pontos consecutivos do gráfico, a temperatura varia de forma linear. Sabendo os valores de referência das tensões de saída do INA 122 e sabendo o valor da tensão calculada pelo RASP, implementamos 5 equações de temperatura, uma para cada intervalo entre dois pontos, utilizando os valores de referência de tensão e o coeficiente angular de cada reta. O código implementado no RASP pode ser encontrado em anexo na postagem do blog. Agora vamos ver um pequeno vídeo mostrando o funcionamento do termostato. Aqui nós vemos o comportamento da tensão, VA, azul, e da saída, em vermelho. Nós também vemos o comportamento do PWM com a variação da tensão. Com o termômetro funcionando, implementamos um medidor de temperatura com a função de controle de um circuito de potência que alimenta uma lâmpada a partir de um critério pré-determinado. A ideia do sistema é que, enquanto a temperatura do ambiente for menor que 40 graus Celsius, o sistema mantém uma lâmpada acesa, com a função de aquecer o ambiente, e quando a temperatura for igual ou superior a 40 graus Celsius, a lâmpada desliga, pois a temperatura desejada foi atingida. O circuito funciona basicamente da seguinte forma. Quando temos uma temperatura menor que 40 graus Celsius, medida pelo RASP, o controlador envia o sinal high, tensão de 3.3 volts, na saída digital em que o circuito da lâmpada está ligado, acionando um relé que fecha o circuito de alimentação em tensão alternada da lâmpada. Quando a temperatura for maior que 40 graus Celsius, o programa joga o valor low na saída digital, tensão igual a zero, fazendo com que o relé chaveie dessa forma, abrindo o circuito da lâmpada. Neste circuito, utilizamos dois diodos e um resistor, de 470 ohms, para a proteção, um para a bobina do relé e um para a saída do Raspberry Pi, evitando assim que os componentes fossem queimados. Além disso, como a corrente de saída do RASP é muito baixa, aproximadamente 40 mA, e não é grande o suficiente para chavear o relé, foi necessário utilizar um TBJ para aumentar o valor da corrente que flui entre o coletor e o emissor, de acordo com a tensão aplicada na base do transistor. Com esse aumento de corrente foi possível chavear o relé e, consequentemente, acionar o circuito VAC e ligar a lâmpada incandescente. O código de programação do Raspberry Pi para a função de termostato é o código da função de termômetro anterior, porém adicionamos dois comandos de digital write dentro do looping, um para quando a lâmpada precisa ser acesa, high, e um para quando a lâmpada precisa ser desligada, low. Agora vamos ver um vídeo que exemplifica este circuito.
Agora que apresentamos todo o processo de implementação e funcionamento do termostato, cabe ainda uma pequena discussão prática. Supondo que o termostato fosse colocado à venda, quais informações seriam interessantes de serem colocadas para o comprador? Claramente, o consumidor precisaria saber qual é a alimentação do circuito para poder ligá-lo. A sua faixa de operação de temperatura e a temperatura na qual ocorre o ligamento e desligamento também são fatores importantes na operação e utilização do dispositivo. Com essas informações, o usuário teria uma noção básica do produto e saberia em qual situação ele seria útil. Uma outra questão interessante é se existe uma forma deste termostato ser controlado por esterese. Existe uma forma, e para isso uma pequena alteração deve ser feita no código. Ao invés do raspi ligar ou desligar ao passar pelo limiar, o ligamento pode ser feito em uma temperatura um pouco mais baixa do que o limiar e o desligamento em uma temperatura um pouco mais alta. Com esta modificação, conseguiríamos o efeito de esterese desejado. Bom, esse foi o vídeo 2 e nele nós podemos aprender como montar um termostato, utilizando um termistor e alguns outros componentes. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Muito obrigado.